conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Texto de Vital Froze. Amados, muitos de vocês, em algum momento, ouviram essa frase que encabeça o texto de hoje. Atribuída ao Cristo Jesus há cerca de 2000 anos, é bem provável que somente agora a humanidade vai entender de fato qual o seu significado. Lembrando que o planeta Terra foi idealizado pelo próprio Cristo, tanto é que ele é o governador galáctico da Via Láctea. O projeto inicial da Terra foi proporcionar experiências dentro da dualidade. Como já foi escrito aqui em textos anteriores, tais planetas se prestam à finalidade de as super-almas experienciarem como é viverem apenas um fragmento dela própria, no ponto mais distante da fonte, estando submetida ao véu do esquecimento. O aprendizado, na dualidade, baseia-se praticamente nas experiências vividas nas polaridades, ou seja, ora numa extremidade, ora na outra. Cada posicionamento gera uma consequência condizente, pois é sempre a causa que produzirá o efeito posteriormente, e então temos as leis de ação e reação. Tudo estava dentro do projeto inicial, e a humanidade fazia o seu aprendizado sem grandes dificuldades, pois é assim que se aprende numa escola. Até que há cerca de 350 mil anos, durante o período em que se travou a intensa Guerra Galáctica, entidades endurecidas pelas práticas distorcidas de suas condutas morais e éticas acabaram por aportar aqui no nosso sistema solar e, por consequência, ocuparam a Terra. A maioria delas era proveniente do braço de Orion, conhecido como arcondes, draconianos, reptilianos, satânicos e outros mais. Encontraram aqui um planeta muito rico em minérios, o que possibilitou o interesse em fornecer matéria-prima para outros mundos carentes desse produto. Inicialmente, não se importaram com a humanidade presente neste planeta, porém logo descobriram que era formada por habitantes pacatos e muito limitados em termos de consciência. Tais raças invasoras possuidoras de sangue frio, desprovidos dessa forma de emoções, viram também a possibilidade de usar a comunidade nativa em benefício próprio. Foi assim que se iniciou a escravidão da raça humana da Terra em prol dos invasores escuros. Quando dissemos escuros, é uma forma de identificação daquelas entidades desprovidas de luz. Então iniciou-se uma forma de manipulação e controle por meio da dívida e do trabalho. Mesmo não estando nos planos originais para o planeta Terra, o Criador viu mais uma possibilidade que essa escola poderia oferecer aos seus alunos aprendizes. Na verdade, era uma maneira de ajudar a mudança de consciência daqueles espíritos endurecidos pelas maldades. Por meio do amor e da caridade, os nobres corações humanos poderiam amolecer os duros corações dos invasores. Aqueles que leem este texto e trabalham na comunicação com os espíritos, principalmente na orientação e desobsessão, sabem o quanto isso ajuda para que eles possam retomar o caminho de volta para casa. E, por outro lado, proporcionaria aos humanos da Terra um conhecimento profundo em relação às entidades voltadas ao mal e às trevas. Sabia o Criador que tudo tem um limite e que, em determinado tempo, esgotaria também o prazo dado aos escuros. Mesmo que os invasores extrapolassem em seus limites, tudo serviria para um conhecimento favorável aos espíritos encarnados neste planeta. O comando do alto nunca deixou de ter as rédeas dessa escola de almas, e assim, aqueles da Terra, na medida em que fazem a sua ascensão, estão aptos a servirem de mentores, orientadores e guias para outras humanidades nos confins da galáxia nos tempos vindouros.
Então, há 2000 anos, o nosso governador galáctico, o Cristo cósmico, fez-se humano como qualquer um de nós. Esteve encarnado como Cristo Jesus, ou Cristo planetário, a fim de nos dar alguns recados finais. O principal foi, de fato, anunciar o final do ciclo de provas e expiações. Disse-nos que o fim estava próximo e que uma nova Terra surgiria, uma era de luz que transformaria o planeta num mundo de regeneração, colocando um fim nas dores, nos sofrimentos e nas limitações da consciência humana. Ele também deixou muitas outras mensagens, entre elas as seguintes: os mansos e puros de coração herdarão a nova terra. Haverá separação do joio e do trigo. O amor, a compaixão e o respeito serão fundamentais para ter o direito à nova terra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa última frase está sendo conhecida agora no seu real significado. Não pode haver libertação sem que se conheça a verdade. Ninguém consegue entender uma situação sem que saiba como ela se originou, como se desenvolveu e como foi finalizada. Essa é a verdade que todos começam a compreender de fato agora. Como a humanidade da Terra se submeteu ao domínio dos escuros por tantos milênios e como está sendo esta libertação. 1/3 da humanidade está pronta para fazer essa ascensão. Isso significa que já assimilaram todas as experiências na dualidade, requisito básico e original dessa escola. Mas antes disso, é preciso conhecer a verdade. Sem ela, não há libertação do jugo ao qual foi submetida, pois a liberdade é uma escolha individual. Muitos ainda preferem ser controlados por eles. Criaram uma empatia tal que formou uma simbiose quase impossível de separar. É a tal da Síndrome do Estocolmo, como é conhecida essa atração da vítima pelo seu algoz. Em suma, é preciso desconstruir essa simbiose, pois na escola de dualidade a alma é ora vítima, ora algoz, pois sempre foi assim dentro das polaridades. Há, de certa forma, uma simpatia camuflada entre ambos, e essa atração só será desconstruída quando a verdade for conhecida. Então sim se romperão todos os elos que ligam a raça humana da Terra com os seus dominadores de Órion. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitos agora começam a despertar para tais verdades. Com isso, retomam ao seu poder inato e não aceitam mais o jugo dos escuros. A tomada de consciência vem agora de um sopro só. É o tempo da ascensão, é o tempo da libertação, é o tempo de voltar para casa. A escola da dualidade vai fechar as portas neste planeta e os aprovados herdarão a nova Terra, que surgirá das cinzas do caos da mudança que todos estão vendo nos dias atuais. Siga a poeira, pois quando ela baixar, você verá uma nova paisagem bem diante dos seus olhos. Eu sou Vital Froze e a minha missão é o esclarecimento. Namastê!